E aí, já estão resolvendo sozinho o problema da call ITM? Então vamos continuar agora e vamos ver se a gente resolve também o da put ITM. Então hoje a gente vai dar o primeiro passo aí, tá? Em relação ao poder de cobertura da opção. Porque ainda tem o poder de cobertura e tem o poder de equivalência, tá bom? Então hoje a gente vai começar a entender um pouquinho desses poderes das opções, tá? Bom, esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série de vídeos. Considere assistir os outros antes de assistir esse, tá bom? Porque ali já tem muito conteúdo e aqui eu vou fazer uma revisão. Esse vídeo vai ser um passo um pouco mais à frente, não dá para ficar no primeiro degrau, que senão a gente fica naquela síndrome de estar sempre voltando no mesmo lugar, então a gente tem que ir dando passos à frente. Não que voltar no mesmo lugar não seja importante para fixar o conhecimento, mas aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que a gente estava, tá? Então a gente existia um problema de call ITM, tá bom? E aí, a ideia é que a gente tem aqui o nosso tempo, sendo nesses estudos que a gente está fazendo, e aqui o nosso conhecimento, tá? Então, até pouco tempo atrás, até o primeiro vídeo, eu trabalhei com vocês a ideia da put, da venda de put, do risco dual. Então, seu conhecimento está crescendo vídeo a vídeo, tá? Aí no segundo vídeo, aqui primeiro vídeo, segundo vídeo, eu já comecei a falar um pouquinho de strangle, tá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de strangle, mas vai começar a entender o poder de cobertura, o valor de cobertura, na verdade, e o valor de equivalência, tá? Um primeiro passozinho para a gente evoluir aí. Então, por isso, a gente estava trabalhando um problema que era da call ITM, a gente começou com um problema lá na 1000G91, dando exemplo de um straddle que deu errado, tá? A gente, no vídeo 1, a gente falou de transformar essas 1000G91 em 900H91 e 100 e deixa eu arrumar um negócio aqui, pronto. 150 T115, essa T115, o strike dela é 120, e a gente viu que no outro vídeo que a gente poderia rolar reduzindo 10%, mas isso implicaria em subir o strike da nossa put e, além de subir o strike da nossa put, aumentar a quantidade delas, tá? Então, e agora? O que aconteceu? Agora que eu estou falando é por quê? Porque a gente está prestes a ver o vencimento dessa série. E depois? O que a gente faz depois disso aqui? Poxa, agora ficou difícil reduzir 10% aqui. A gente vai ver isso também, tá bom? Então, esse era o problema que eu falei aqui da put ITM. A gente está aprendendo a mexer com ela, tá? Nos vídeos anteriores. E depois, o dedo não melhorou não, pessoal. O cachorrinho fez uma brincadeira pesada comigo. Aí não vai demorar a melhorar por um bom tempo. Aí eu fico trocando de band-aid. Vamos lá. No vídeo 2, a gente continuou essa série, tá? E a gente viu no vídeo 3 uma outra possibilidade, além do put ITM, que era fazer 800 H91 com 350 T115. Isso aqui é usando a proteção da put que a gente aprendeu, tá? E aprendemos um golpe novo, é que botar no meio desse negócio aqui o strangle, um stranglezinho menor, com uma abertura menor, e a gente vai ver que esse stranglezinho deu dinheiro para a gente. Além disso, agora, a gente vai ver no final do vídeo, isso aqui é o roteiro, a gente vai olhar o que aconteceu aqui, o que poderia ter acontecido, o que aconteceu aqui, tá? Vamos dar um passo à frente em relação a falar sobre o problema da put ITM também, tá bom? Porque se a gente fez isso aqui, a gente tem que aprender também a se livrar das quedas, a se ajeitar. Vou falar um pouquinho hoje, mas na verdade a gente já trabalhou isso aqui no canal, mas vamos trabalhar de novo. Então bora para a revisão, tá? Como é que estava a primeira operação? Beleza? Esse vídeo demorou um pouquinho porque eu tive que fazer muita anotação de cotação, estudo, para mostrar para vocês aqui como é que a gente consegue equilibrar a posição e acompanhar as posições. Isso que é o mais importante, tá bom? Estou tentando arrumar a iluminação aqui, mas não foi bom, para poder ficar mais claro o nosso vídeo. Bom, recapitulando. Qual era o problema original? Tá? O problema original, essa aqui vai ser uma recapitulação mais rápida. O problema original era o quê? Que existia uma dívida de 14 mil, porque a gente estava vendido em 1000 G91, provavelmente de um straddle, tá?
provavelmente da turma que está aqui no canal, assiste muito, provavelmente no Straddle, botou grana no bolso, comprou proteção, ficou feliz e a BOVA disparou. Então você está vendido numa posição em que tem que entregar a BOVA a R$ 100 e ela estava a 114. Ela estava a 114. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que, se eu fosse encerrar a posição, a primeira opção era o quê? Bom, se a BOVA está 114, eu tenho que entregar 100, eu vou comprar por 114 e vou entregar 100. Qual o problema? Vou ter que estopar. Essa é a solução do problema. Aqui eu recebi uma grana, tá? Quem comprou essa proteção aqui, a gente já fez isso no vídeo anterior, um dos vídeos anterior, numa live, eu mostrei, se bobear está nos comentários do chat, tá? Quando sempre que assiste o vídeo, assiste o chat junto, porque tem a interação com o pessoal lá. Então, qual o problema aqui? Se a gente estopasse, a gente ia pagar R$ 14.000. Qual o pró disso? A vantagem de estopar é que se ela continuasse subindo, minha dívida não aumentava, acabou o jogo. Fim de game, perdi, aceitei a condição e pronto. Qual o contra? O contra é que eu saí no prejuízo. Tá? E a outra operação era o que? Era rolar reduzindo, que também tem pró e também tem contra. Né? Qual é o pró dela? O pró dela é que eu vou reduzir a minha exposição a cada mês que passa. E o contra? O contra é que se esse negócio explodir mais forte ainda, será que eu aguento? Né? Se ela saiu de, na verdade, saiu lá de 99, 98. Se ela saiu de 98 e foi para 114, chegou a 118, isso me deu um calor dos infernos. Imagina, por que ela não poderia fazer mais um mês de 120 para 140? Tá? Estou gravando esse vídeo aqui hoje é dia 14 de agosto, no final do pregão, e o mercado é o mercado, né? Todo mundo achando que já caiu 9 dias seguidos, por que não? Agora vai subir? Não, mais um dia de queda, 10 dias seguidos de queda. E é assim o mercado, tá? Ele vai, poderia subir mais um mês, 2 meses sem parar. Não é histórico dele, mas poderia acontecer isso, tá bom? Então a gente tem que estar sempre olhando os prós e o contra, mesmo de posições que são vantajosas. Se eu rolar reduzir, a minha dívida fica menor, mas o contra é que se explodir, eu continuo passando um calor pesado. Essa é a recapitulação das duas soluções naturais, né? Rolar reduzindo e estopar a posição. Aí a gente fez um estudo, faixa branca, tá? Assistam os vídeos para entender melhor esse slide, onde a gente viu qual era o problema, por que resolver o problema por put TM ao invés de resolver por ATM ou ATM. E o principal da faixa branca é aprender a fazer a troca de vender a oportunidade. Qual era a oportunidade que eu tinha nesta situação? A situação aqui, a oportunidade que eu tenho, é que se a BOVA estava lá no 116, 118, ela voltasse. Se ela voltasse, a minha dívida ia diminuir. Então, se eu rolasse reduzindo e ela voltasse, a minha dívida diminuiria. Tá? Então, essa é a minha oportunidade. Eu vendo ela, o que é vender ela? Eu vendo ela vendendo put. Ou seja, se cair, eu começo a ter uma dívidazinha aqui com a put. Então, eu vendo a oportunidade, mas eu reduzo o risco, porque quando eu vendo a put, eu pego esse dinheiro aqui e antes o que eu reduzia 5% com a rolagem, com esse dinheiro eu consigo reduzir 10%. Então, aqui é um quadrinho explicando isso. Ó. A faixa branca, a gente entendeu as propriedades lá no primeiro vídeo de fazer put TM, ATM ou ATM, entendeu os riscos no primeiro vídeo da call, ATM, TM, OTM. Vimos esses preços aqui, olha, que a ITM, ou seja, a put no 120 custava 5,16. Então, se eu vendesse ela, eu recebia 5,16. Com 5,16, ou seja, a cada 3 que eu vendesse aqui, eu conseguia recomprar uma aqui. Então, essa venda de put aqui, agora aqui, ó, a 3 aqui eu recompro uma. Eu teria que vender 7 aqui, teria que vender quase 10 para poder recomprar essa posição. Então, tem lá nos outros vídeos, tá? Que eu estou mostrando esse quadrinho aqui, onde quando eu vendi no 120, eu vendi um pouco da minha oportunidade, ou seja, se ela saísse do 114 e voltasse para o 1.000, eu teria uma dívida de 20 vezes 150. Só que aquela minha dívida inicial de R$ 14.000, se ela sair do 114 e for para o 100, acabou minha dívida.
Se a válvula despencasse, depois de subir e me der calor, acabou minha dívida. Só que eu vendi essa oportunidade de recuperar tudo para receber, para conseguir reduzir a posição. Isso reduz o meu risco. Tá? Então, se ela despencasse para, por exemplo, para R$ 100, a minha dívida de 14 mil morreria, mas eu teria uma dívida de 3 mil, tá? Que eu teria que gerenciar isso. Depois, a TM, né, eu teria que vender 300 para poder reduzir 10%, e o OTM eu teria que vender 680 para reduzir 10%. E se ela voltasse para o 100, teriam diferenças consideráveis em cada uma delas aqui. Essa aqui, minha dívida, sairia de 14 mil, viraria 3. Minha dívida sairia de 14 mil, viraria 4.500. E aqui, 6.800. Então, esse quadrinho resume os outros vídeos, tá bom? Bom, o que eu fiz então? A gente pegou G90 para H91, viu que a rolagem disso aqui reduziria 5%, tá? E aí a gente teve que trabalhar o quê? Teve que trabalhar, a gente continuou o plano de reduzir 10% com put TM. E nesse vídeo de hoje, a gente vai esbarrar na dificuldade de manter a redução de 10%. Tá? Agora a gente vai esbarrar pesado nessa dificuldade. E isso é importante porque a gente mantém um problema aberto de querer reduzir 10% a cada rolagem. Tá? Se o mercado fosse contra, a gente tomou ótimas decisões. Se o mercado for a favor, a gente vai ter um freio aí de oportunidade, porque a gente vendeu nossa oportunidade para reduzir o nosso risco. Isso é fundamental para quem errou na mão, errou o tamanho da mão, começar a ajustar, fica um tempinho de castigo, vai arrumando a posição para se resolver. Então aqui é o plano inicial, a gente fez a operação 1, tá? Essa aqui a gente acompanhou o que aconteceria aqui, e isso aqui no dia 30 de junho, uma simulaçãozinha, e a gente faz uma simulaçãozinha aqui para o dia 21 de julho. Tá? E a gente percebeu que na primeira rolagem a gente consegue reduzir 10% expondo 150 no 120. Na segunda rolagem, para fazer essa redução de exposição, né, daqui do H91 para o próximo, desculpa, essa aqui a gente não viu. Para fazer essa, vou mostrar hoje, tá? Para fazer essa mudança de posição, a gente vai ver que a gente vai ter algumas dificuldades aqui para baixar para 800. E a outra operação, outra possibilidade, tá? Isso aqui é o faixa branca total. E a outra possibilidade que a gente mostrou é resolver acoplando, tá? Um estrango, tá bom? Tem alguma coisa errada aqui. Tá, isso aqui é uma segunda operação. Acoplando isso. Não, isso aqui está errado. Isso aqui é a continuação da OP1, é a OP2 da OP1. Tá certo? Aqui é 150. Deixa eu arrumar aqui. Então, 3 zoado aqui. Então, vamos lá. Então, na segunda operação do dia 21, a gente viu que para reduzir 10%, agora sim, para reduzir 10%, a gente teria que baixaria 100 aqui, a gente teria que aumentar a exposição na put e TM. E aí, para cima, a gente fica mais confortável, a gente conseguiria segurar a posição. Se continuasse subindo, a gente conseguiria jogar as coisas, manter sob controle, mas para baixo, a put TM começa a dar problema. A gente viu que a gente recebe R$500 nessa operação. E o que eu faço com esses R$500? Eu indicaria, na verdade, comprar put longa ou call longa ou subir strikes das puts. Mas também pode, com esses R$500 que sobrou aqui, reduzir a call ou reduzir a put ou botar dinheiro no bolso. Tá? Então isso aqui é a operação faixa branca que a gente viu. A venda de put, rolagem 1, rolagem 2. Tá bom? A gente vai discutir essas rolagens aqui por uma terceira rolagem, ver as possibilidades. Esse é o vídeo de hoje, tá bom? A segunda possibilidade, que era quando já desse um passo à frente, isso aqui é no vídeo 3, porque no vídeo 2 a gente tinha que aprender a perder o medo da put TM, tá bom? Agora, na segunda possibilidade, a gente tem que reduzir 20%, tá? E lançar 10% no estrango. Então, a gente tinha um problema de estar vendido em 1000 G90 e queria reduzir para 800 H91. Como é que a gente faz isso, então? Bom, a gente viu que
se a gente fizesse, tá, esta operaçãozinha assim, ó, o que acontece aqui? Eu tenho que quitar, eu tenho que recomprar as minhas G90. Para isso eu gasto 1.520, 15.200, desculpa. Vendendo 800 H91, eu só tenho 12.960. Não pago, não quito a operação, vou ter que tirar do meu bolso. Para não tirar do meu bolso, eu vendo mais 350.860. Só que se eu somar, tá? Se eu somar 960 mais 1.806, eu vou ter 14.766. Ainda vai me faltar, tá? Ainda vai me faltar R$ 434. Faltam. Então, qual é a solução para pegar esse dinheirinho? Esse dinheirinho, na verdade, a gente fez um estudo em que a gente vendia mais da 350, tá? No vídeo 3, e a gente viu que se a gente fizesse um estrango, o que é um estrango? O estrango, você compra uma call, vende uma call, no strike, por exemplo, 110, e vende uma put no strike 115, por exemplo. Né? Então, essa é a propriedade do estrango. Você vende em strikes diferentes e faz duas vendas. Alguém falou de manejo de estrango. A gente vai olhar um pouquinho também no Bova Red Renda, mas hoje a gente vai ver. Esse aqui, no caso, não vai dar para ver o manejo. O manejo vai ser no Bova Red Renda. Esse vídeo de hoje não vai rolar isso, não. Tá? Bom, considere se inscrever, que o canal aqui tem vários vídeos. Agora a gente está retomando a Call ITM. Próximo vídeo deve ser ou da trava horizontal ou da TLAD. Tá? E tem Bova Red Renda também, que eu vou ganhar mais máquina de fazer dinheiro. Vou continuar aqui, beleza. Então aqui, eu fiz esse estrango, tá? Esse estrango me pagaria R$ 9,96. Então, já no dia 30 de junho, se eu soubesse fazer essa operação no dia 30 de junho, eu, ao invés de lançar, reduzir 10%, reduziria 20% e teria um estrangozinho aqui no 110 e 115. Qual é a vantagem? A vantagem é eu reduzir 20, mas na verdade, como eu vendi no 110 também, eu fiquei vendido em 800 H91 e vendido em 100, tá? Em 100 H104, eu continuo vendido em 900. Mas eu subi R$ 10 o strike da minha posição. Procura aí no histórico da Bova 11, quando que ela sobe R$ 10, R$ 10, R$ 10, não sobe. Quem viu o vídeo anterior, né, da trava horizontal, viu lá que eu mostrei que a Bova historicamente tem subido aí 11% ao ano, às vezes mais, às vezes menos. Então é ano. Então a gente tem que. Pode acontecer de subir 50? Pode. Mas aqui, 10% da minha posição subiu R$ 10 o strike, se ela continuar subindo, porque se ela continuar subindo, a minha Bova 115, que era a T108, viraria pó. Então conseguiria lançar outro estrango, mas 10% da minha posição já estaria num outro patamar. Tá bom? E olha só, eu recebo R$ 9,96 por essa operação. Tá? Se a bola ficar entre 111, 110 e 115, se ela ficar 111, 112, 113, 114, tá? A saída dessa operação é R$ 5. E eu recebi quanto? Eu recebi 10. Então, uma das primeiras coisas para quem quer aprender a manejar strangle é entender que a rolagem do strangle muito aberto, como esse caso aqui, muito aberto, agora eu fiquei num cantinho da tela, tá difícil. Strangle muito aberto, a rolagem desse strangle ela é muito demorada, mas isso é uma desvantagem em relação a esse strangle pequenininho aqui. Você consegue aqui, você recebe, por exemplo, 22, 23 reais por um negócio em que se cair aqui no meio, eu tenho que pagar 20. Aqui eu recebo 10 reais por um negócio que se ficar aqui no meio, eu tenho que pagar 5. Então, manejar estrango é bom, essa seria assim, a faixa branca do estrango, seria saber fazer esses manejos de você ajustando ele, deslocando, translocando ele com tranquilidade. Quem não entendeu essa parte do 100, do 120, deixa a dúvida no comentário, não tenha vergonha, que aí no próximo vídeo eu faço um passo específico para falar do estrango. Vamos agora estudar o payoff do estrango e tal, a gente faz um vídeo sobre isso. Tá? Mas aqui a grande vantagem é você perceber
que a BOVA disparou. Ela em um mês saiu lá do 100 e foi para o 114, 116, 118. Em um mês, 2 meses. Bom, então a tendência, como é que funciona o mercado? Mercado, ondas de impulsão e ondas de contração. Ela vai, sobe, segura. Sobe, segura, sobe, segura. Então, se ela der uma subida, eu reduzir a minha posição e eu consigo pegar um mês de mercado lateral, eu vou pagar, vou ganhar, vou receber 10 por algo que vai valer no final 5. Espetáculo. Tá? Isso me ajuda. E essa grana me ajuda. Então, não entendeu isso aqui? Comenta, porque a gente já falou no vídeo anterior e a gente tem que evoluir nessas habilidades. Tá? Então, agora que eu tenho essas duas operações, tá? Estudando essas duas operações, a gente vai fazer estudos sobre elas, tá bom? Então a gente já falou, já fez uma breve revisão, agora esse papelzinho eu vou carregar, esses dois papeizinhos para a gente ter noção do início das posições e vamos falar sobre cada uma delas hoje, no dia 14 de agosto, olhando para as cotações do dia 11 de agosto. E aí a gente aprende manobras novas, tá bom? Então vamos fazer um breve resumo aqui. Tá? Então, ó, breve resumo. A pessoa fez o straddle. O que ela está aprendendo aqui no canal? Ela aprendeu que o straddle disparou, ela começou a passar calor com a call, porque a call ficou ITM. E ela não sabia como resolver. Ela escutou lá, booster horizontal, já era. Fly escalena, putz, é complexo. Escutou broken wings, tá? Short, não sei. E aí a gente falou, poxa, vamos pegar o que a gente sabe devagarinho, vamos aprender. O básico básico é o que? Olha, vamos aprender que tem a possibilidade de estopar, tem a possibilidade de rolar reduzindo, e tem uma proteção básica que é a proteção do risco dual, do hedge dual, tá? Inspirado aí no nosso grande mestre dos derivativos, que não nos ensina hedges que tem que pagar. O hedge dual que a gente aprendeu foi a put ITM, vender putzinha em TM para continuar ter um plano. Por que é importante aquele plano que tem nos vídeos anteriores? Plano de reduzir 10%. Porque se você coloca como uma meta um plano, você começa a ter uma referência. Você começa a olhar para a operação e falar, putz, isso aqui não foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui foi legal, isso aqui foi ótimo, putz, esse mês eu consegui mais. Quando ela voltou, eu consegui rolar reduzindo. Então, se você tem um plano de estopar, acredite nesse plano, aprenda, domine esse golpe. Aprendeu esse plano? Beleza, continue aprendendo. Posso evoluir para segundo nível? Rolar reduzindo? Rolo reduzindo. Se você está sempre só rolando reduzindo, você está começando a pegar sensibilidade com relação aos preços. Então, assim, eu consigo rolar reduzindo 5%. Se rolar 2 meses, eu reduzo 10%. Se esse mês a BOVA voltou, eu consegui rolar reduzindo 10%. Então, isso vai criando sensibilidade nos seus planos. Se você está estopando, depois vai para fly horizontal, depois volta com head assimétrico, depois volta com a fly horizontal com head assimétrico, você vai perdendo as referências. Então, vai aprendendo os golpes como o mestre cita, eu cito o Bruce Lee, né? Tem mais medo de uma pessoa que treinou 1000 vezes o mesmo golpe do que aquela que treinou uma vez 1000 golpes diferentes. Então, vai aprendendo os golpes, vai com tranquilidade, que é o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, essa tranquilidade de não faz tanta diferença se eu rolei reduzindo e agora aprendi a fazer o estrango, vou fazer o estrango agora. Tive tempo, tive paz. Aqui é para a gente entrar no mercado financeiro, é importante a gente entrar para ter paz, hashtag paz, tá? Se não está tendo paz na posição, tem alguma coisa errada. Tá? O mercado financeiro é um lugar de oportunidade, é uma guerra, mas a gente que vem para a guerra tem que saber o que está fazendo. Ou seja, até o Storm, acho que conta do vô dele, que foi lutou na guerra, o vô, o tio, sei lá quem. Olha, você já entra na guerra com a cabeça de que você sai derrotado. Então, quando você entra aqui, entrar achando que na guerra que vai sair ganhando, vai ficar milionário numa guerra, não. Você tem que entrar com medo, você entra para sair. Entra, luta a guerra, faz o que tem que ser feito e volta. Tá? Aí a gente começa a ter mais controle sobre as nossas ações no mercado, se a gente sabe que aquilo lá é um campo minado.
Dá para fazer isso com paz? Dá, porque você vai ter uma missão para cumprir e vai saber exatamente o que tem que ser feito. Se você faz, né, como eu falei, vou botar na minha cabeça em que minha meta é reduzir 10% ao mês da minha exposição, eu tenho referências, eu tenho um plano. Aquilo lá vai me dizer, dá, não dá, é bom, não é bom, é ruim, é bom, tranquilo, tá? Subiu demais, você vai ter uma referência, saber que se ela subir demais, você consegue reduzir 5. Você vai ter uma referência para saber que se ela ficou parada ou ela voltou, você consegue de fato reduzir 10. Se ela, por exemplo, sobe, né, ela sobe R$ 20 e ela corrige 10, poxa, isso já te dá uma perspectiva do que? Lembra lá do estrango que eu falei? Olha, se eu fiz um estrango aqui que eu botei 100 e 100, né, 100 calls no 110 e 100 puts no 115, poxa, se ela voltar para o 110, isso aqui vira pó. Então, no primeiro mês eu reduzi de 900 para 800, de 1000, desculpa, 1000 para 800, mas tem esse 100 aqui, então a 900. Mas se ela voltar no segundo mês, eu de fato reduzi 20% em 2 meses. Ficou garantido. Eu antecipei a redução quando eu fiz essa primeira estrango. Então agora, aprendido ao put TM, vão aprender a colocar esse stranglezinho aí no meio do strangle maior. E ver as propriedades dele, conhecer as propriedades dele, sem pressa. Tá? Eu estava botando vídeo direto aqui, eu falei, vou reduzir a quantidade de vídeos. Por quê? Porque aí as pessoas conseguem ir usufruindo dos vídeos e aprendendo cada vez mais. Vamos continuar aqui. Então, vamos olhar as operações que a gente fez. Tá? Eu vou um histórico aqui, vamos olhar a primeira delas, tá? Vou fazer uma revisão, mas a revisão já é só vendo como é que elas estão se comportando, tá? Então, olha, a primeira operação, a gente partiu do 1000G91 e a gente foi, tá, para 900H91 com 150 T115. Esse foi o primeiro estudo que a gente fez, tá bom? E a gente viu que no primeiro mês, quando a gente fez a rolagem do primeiro mês, a gente tinha lá H91 por 14,50, tá? Desculpa. Isso aqui é hoje. Como é que está hoje? 11 de agosto, na sexta-feira, tá? Essa cotação de sexta-feira. A H91 está 14,50 e a T115 está 5,50. Então, no primeiro mês, a primeira operação que a gente fez foi essa? Foi. O que eu quero dizer aqui? Existem pessoas, tá? O conhecimento é divergente, que fez lá de 1000, passou para esse estrango 900H91 com 150 T115, beleza. E teve pessoas que também fizeram isso. Então, 2 pessoas fizeram aqui. No vídeo anterior, eu mostrei, isso aqui foi no dia 30 de junho, tá? Então, teve 2 pessoas diferentes que fizeram a mesma coisa. No vídeo anterior, eu apresentei o que teria acontecido se a gente rolasse no dia 21 de julho. Então, essa operação aqui, ela se desdobrou, tá? Ela se desdobrou em uma operação em que foi para 800 acho que é isso, e 95. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu tenho. Tá? E eu quero mostrar essas operações todas para vocês, para a gente acompanhar. Então, isso, 95. E a gente teve que fazer 300 U25. E essa, por exemplo, teve uma pessoa que dia 21 de julho não fez nada. Então, o que ela faz agora no dia 11 de agosto? Então, esse estudo inicial aqui, dentro da nossa ideia de evoluir no aprendizado, a gente vai olhar o que teria acontecido com essa primeira put, tá? Com essa primeira operação, que a gente fez essa redução de 10%. Quem não mexeu em nada e trouxe até agora, no dia 11 de agosto, contra quem já mexeu, que aqui a gente vai ter o problema da put TM. Então, essas operações eu vou estar estudando aqui agora, tá? Então, vamos olhar aqui.
Então, hoje, quem veio dessa situação aqui, aquela operação de redução de 900H para 150 T115, gafanhoto, como é que eu sei se eu vou pular para cá ou se eu posso segurar aqui? Depende da tua margem. O que aconteceu? A BOVA disparou. Ela foi de sensibilidade e margem, tá? Observação e reação. Então ela foi, bateu lá no 118. Quando estava em 1000, G91, eu aguentei, né? Não passei calor, estava tranquilo, só não sabia o que fazer. Então tá. Aí você foi e fez 900 H91 e fez 150 T115. Beleza? Beleza. Bom, ela disparou para lá. Tá. Quando eu olho de novo no mercado dia 21 de julho, eu não estou com calor, hein? Eu não estou com calor. Eu olho o mercado dia 21 de julho, ela continua aqui nesse patamar 115, 116. Se eu não estou com calor, esse tempo em que ela ficou parada foi o tempo que ela foi a meu favor. Que ela não continuou subindo. Ela ficou parada. E ela nem despencou. Então, as minhas calls e a put também, está lá perto do dinheiro, como mostrei no vídeo anterior, elas estão sendo moídas. Então, não tem por que eu mexer nessa posição, porque eu tenho que tirar o extrínseco dela, tenho que deixá-las perderem o valor, o tempo, consumir elas. E, ao mesmo tempo, como a BOVA, quando ela dá a puxada, aí tem a playlist de precificação, que eu acho importante, os vídeos que eu falo de gregas, vão aprender a precificar, não sei precificar. Então, o que acontece? Quando ela dá essa puxada, ela aumenta a sensação de risco do mercado, aumenta a volatilidade. Quando ela fica parada, aquela contração do mercado, ela, agora está ajustando a volatilidade histórica, né? Porque ela não sobe 20% por mês, isso não está historicamente, isso não é normal. Mas ela começa a ajustar, estou falando de observação, tá, pessoal? Não estou usando teoria nenhuma, tá? Eu imagino, eu falei no vídeo anterior para vocês, a BOVA pode variar 10, 15, historicamente a gente viu que ela variou 50% em 5 anos, ou 10% ao ano, e no ano passado 11%. Então, historicamente, eu espero uma volatilidade da BOVA de 11%. De repente, ela puxa 10% em 2 meses. Poxa, começa a aumentar o risco. Vai que continua assim. Então, é nessa hora que a volatilidade, o risco aumenta o prêmio e aumenta o calor. Quando ela volta ao normal, ela passa um mês, né? Sai do 118 e volta lá 2%, 3%, que seja 4%. O que o mercado fala? Ela não vai continuar subindo enlouquecidamente. Né? Ela vai dar uns... Então, contrai a volatilidade, reduz o risco. Né? Por quê? Porque ela está se ajustando ao que é esperado dela historicamente. É assim que eu vejo o mercado, tá bom? É nessa perspectiva de que ela vai... E os players? Os players pagam o preço. Como é que eu sei o preço que ela está pagando? A gente vai fazer um videozinho da volatilidade histórica naquela playlist de precificação, a gente vai continuar falando sobre ela. Tá? Playlist não, nos vídeos soltos, eu ainda não coloquei aquilo lá numa playlist específica. Tem que fazer isso. Bom, então na hora que eu estou aqui passando o tempo e ela não continua indo contra mim, porque para cada real que ela passar, for para cima, é isso que eu já falei no vídeo anterior, eu perco 9, porque eu estou vendido em 900 da 100. E para cada real que ela for para cima, desculpa, aqui eu perco, tá? Aqui é negativo. E para cada real que ela for para cima, essa opção aqui eu ganho 150. Então, para cima, para mim é ruim. Eu vou ficar de olho para rolar, para reduzir o meu risco para cima. Então, se ela continuasse para cima, eu faria essa operação aqui. Mas como ela está de lado, eu posso deixar queimar. Porque enquanto ela está de lado, eu posso segurar mais 10, 15 dias, depois rolar logo 2 meses. Tá? Por quê? Porque de lado está queimando o extrínseco da que está me dando problema. Está queimando o extrínseco, está reduzindo a volatilidade, está reduzindo o risco, né? Como eu falei, puxou. Então eu vou segurar. Por isso, às vezes a gente olha, né, e é difícil operar, porque a gente sempre olha a grama do vizinho, e a gente tem que, eu gosto muito de uma parte de meditação disso aí, a gente tem que muito olhar para a gente.
olhar para nossa essência, o nosso interior. Porque quem fez essa operação aqui pode estar numa realidade e para ele foi bom. Quem fez essa operação aqui pode estar em outra realidade e para ele foi bom. E às vezes nem eles sabem se estava sendo bom ou não. Tá? Então, assim, estudem, que vocês vão entendendo com o tempo o quanto isso é bom. Tá? Eu gosto muito de colocar as coisas no papel. Tá claro aqui, olha, que se subir, eu vou passar calor. Mas à medida que ela vai ficando e vai retornando para o preço aqui, eu não preciso sair correndo, porque eu já aguentei com 1.000 daqui para 118, de 100 para 118. Com 900 e 116 eu aguento também. E aqui, antes de eu estudar, eu tinha uma perspectiva de rolar reduzindo 5%. Bom, eu estou buscando uma meta de reduzir 10%. Se ela voltar aqui, será que eu não consigo reduzir 5%, que era ruim, ou 10%? Percebe como a nossa mente ela vai começando a criar referências de valor de bom e ruim. Excepcional, se for 20%, se eu conseguir reduzir 20%. Né? Brilhante se ela voltar para o 100 e eu só ter o problema da put. Né? Então tem várias possibilidades, né, de entender, de criar referências. Então, quando a gente vai fazendo isso aqui, mantendo o plano, vai seguindo aquele plano, vai dominando aqueles movimentos, a gente consegue ter referências para poder ajustar o processo. Eu sou da área de processo também, tá? Então, quando a gente tem um processo para melhorar, é um espetáculo. Quando a gente não tem um processo para implantar, é uma correria, tá bom? Então é isso, pessoal. Continuando aqui. Vamos lá. Então, vamos olhar essas duas opções aqui, essas duas possibilidades. A primeira possibilidade, o que teria acontecido, tá, com as pessoas do que foram para a operação, tem que pegar o papel, vamos olhar o que teria acontecido com as pessoas que vieram daquela operação de 900 H91, tá? E, de fato, 900 H91 com 150 T115. O que aconteceu com as pessoas que jogaram a operação para 895 com 300 U25? Tá? Isso aqui simulando uma operação no dia 21 de julho. Tá? O que aconteceria com essa operação aqui no dia, hoje é dia 14, não, dia 11 que eu botei, estudo dia 11 de agosto, que foram as cotações. Será que elas conseguiriam reduzir 10%? Será que elas conseguiriam reduzir 10%? Tá? Vamos dar uma olhada nessa história, tá bom? Então vamos pegar as cotações aqui, ó, só para a gente ter referência. Tá? Eu acabei invertendo aqui, que eu acho que a primeira operação que está aqui nas minhas anotações é a pessoa que rolar direto. Então, acho que é melhor pegar a pessoa que rolar direto, tá? Acho que é melhor do que a gente tenha essa referência. Quem segurou, deixa eu pegar aqui porque já fica tudo ordenado. Então, quem segurou a 900H91 e a 150 T115, segurou até o dia 11 de agosto, o que aconteceu com ela, tá? A H91, no dia 11 de agosto, fechou, tá? A H91. A BOVA 11, eu não peguei a cotação dela aqui, eu tinha de cabeça, mas eu pego aqui rapidinho. Histórico, BOVA 11. Vamos lá, iShares. Histórico. Está carregando. Dia 11 de agosto, a BOVA 11, que é esse preço aqui. Anota tudo, mas não anota o preço da BOVA 11. Então, a BOVA 11 no dia 11 de agosto, eles estão errando aqui, carregar mais, eu quero... O 11 de agosto fechou 114,25. Pronto. Vamos lá. Então, a BOVA 11 fechou no 114,25, essa é a referência que a gente vai ter. Tá? H91, nessa referência, estava 14,50 e a T115 estava a 5,50. Então, para eu encerrar essa operação, tá, eu preciso pagar 900 vezes H
a 14,50 e preciso pagar 150 vezes 5,50. Então, para eu encerrar essa operação, o meu prejuízo aqui, por enquanto, tá? O meu prejuízo, por enquanto, é de 13.875. Tá? Ou seja, passei um mês, sobrevivi. Se isso é importante agora a gente olhar, se eu não tivesse feito nada, continuasse com as minhas 1.000, a minha dívida agora seria de 14.250. Então percebe que não é uma redução drástica aqui de dívida à medida que a gente vai aprendendo os golpes. Tá? A gente vai aprendendo, a gente vai vendo que não é uma redução drástica. Bom, se eu estou nessa posição, tá, de segurei até hoje a 900H91 para 150 T115, eu tenho duas possibilidades. Rolar um mês ou rolar 2 meses. O que aconteceria se eu rolasse um mês? Se você rolar a posição um mês, olha o que acontece aqui. Tá? Eu vou tentar reduzir 10%, como o nosso parâmetro. A gente está tentando reduzir 10%. Aí 95, ela está aqui no strike 100, tá? Estuda strike 100, 100, strike 120. Tá? Aí 95, ela está valendo 15,46. E a U1 está valendo 5,26. Beleza? Então, assim, rolar reduzindo 10%, eu vou receber quanto? Aqui eu vou manter o 150, mas eu estou ainda com mais problema na call do que na put. Então eu venderia 895. Isso me dá um faturamento de 800 vezes, né? 800 vezes 15,46, tá? Me dá 12.368. Isso não é o suficiente para pagar a quitação da operação 1. E aí a gente vem o quê? A 1, 150, vou vender 150 dela, vezes 5,26, dá 789. A 1 vai me pagar 789. Tá? O que isso me mostra? 789 mais 12.368, 13.157, ainda me faltam R$ 700 para eu poder eliminar esta posição. Tá bom? E aí, pessoal, isso, ou seja, eu não consigo reduzir 10%. Eu teria que vender um pouquinho mais. Mais quanto? Eu preciso vender, tá? 13.875, 875 menos 13.157. Eu preciso vender 718, preciso de 718 reais por 15,46. Então eu divido lá, ó, divido por 15,46. Eu vou ter que vender, eu não conseguiria baixar 10%. Eu conseguiria baixar, né? Cadê a... Eu quero botar tampinha, porque senão conseguiria baixar, tá? De 900 para 846 para poder pagar, né, a diferença de R$ 700, a diferença. Então eu precisaria de vender 846. 846 é uma redução de quanto? 846 dividido por 900. É uma redução de 6%. Percebe que eu vou tendo parâmetro. Não foi 5%, não foi 10%, mas a bova ficou parada e eu consegui reduzir lá 6%. Tá? Então, eu esperei, demorou, rolei um mês só, consigo reduzir 6%. Vamos olhar agora a possibilidade de 2 meses. Tá? Vamos olhar a possibilidade de 2 meses. Depois ainda vou voltar nessa aqui e a gente vai para as outras também. Vamos olhar agora a possibilidade de reduzir 2 meses. É só um adendo dessa aqui, tá? Posso até botar aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Se ficar pequenininho, depois vocês reclamam, tá? Que aí fazer igual tinha um dentista quando era pequenininho que ele falava, né? Se doer, você me avisa semana que vem.
Eu falei, eu não vou estar aqui semana que vem. Tadinho, era pequenininho, pessoal. Vamos lá. Então, lá, consigo baixar de 986%. Se eu rolasse 2 meses, eu não venderia aí o 95 a 1. Eu venderia o quê? Eu venderia a J, tudo no strike 100 e 120. Deixa eu ver aqui, ó. A J91 e venderia a V120. A J91 estava 16,61 e a V120 estaria 5,35. Nessa situação, de novo, eu tentaria vender 800, J91, 150, V120. Tá? É a mesma conta. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Eu estou fazendo isso aqui porque quem está com problema também tem que parar e fazer a conta de 1 mês, a conta de 2 meses. Se eu consigo reduzir 6% em 1 mês aqui, numa rolagem de 1 mês, o esperado é o quê? Bom, 16%. Daqui a 1 mês, talvez eu consiga reduzir 6% de novo. Então, talvez não seja melhor eu reduzir 2 vezes. Se você tem tempo, se você está tranquilo, talvez seja. E se ela disparar? Aí pode ser que mude o cenário. Então, é uma análise que as pessoas têm que fazer. Cada um vai avaliar o que é melhor para elas. Se eu rolasse 2 meses aqui, 800J91 me daria o quê? Me daria 16. Isso estou tentando reduzir 10%, tá, pessoal? Aqui é uma possibilidade, 10%. Se eu tentasse reduzir, fazer logo 2 meses para reduzir 10%, 800 vezes 16,61 me dá 13.288. E 5,35 vezes 150 me dá 802. Bom, 802 mais 13.288, tá? Me dá lá 14.090. Então, rolar 2 meses, 10%, reduzindo 10%, ao invés de rolar 1 mês e reduzir de 6%, é uma boa. O que eu precisei dominar aqui? Bom, o que você já aprendeu? Você já aprendeu, lá como eu falei no primeiro videozinho. A gente aprendeu primeiro e a gente vender put vale a pena. Depois a gente viu que não precisa ter tanto medo da rolagem da put. Depois a gente viu que a rolagem da put. O que a gente está vendo no quarto vídeo? A gente está vendo que a gente pode pensar em rolar 1 mês ou 2 meses. Se eu rolar 1 mês sem saber nada, só rolei, eu ganho 6%. Eu não tinha olhado ainda com a put acoplada, né? Eu não tinha olhado ainda com a rolagem de 2 meses direto. 2 meses eu ganho 10%. Aí vai da cabeça de cada um. Como eu disse, a ideia aqui é passar o poder de decisão para vocês. Se vocês acham que botar logo 10% de redução no bolso e dormir tranquilo é melhor, rola 2 meses. Rola 2 meses. Tá? Porque 2 meses, 10%, ainda sobra um jantar aqui, um McDonald's com a família. Né? Agora, se você tentar rolar, nossa meta não é reduzir 6%, reduzir 10%. Então, se eu tentar bater a meta e reduzir 20%, eu estou pegando pesado aqui também, tá? Aqui teria que ser 810, aqui também 810, estou reduzindo mais de 10%. Também estou pegando pesado jogar 800 aqui, tá? Se eu pego lá 800, né? Estou tentando reduzir 12% no outro mês. E aqui eu vou tentar pegar mais pesado ainda. Vou tentar reduzir para 700 J91 com 150 V120. Se eu pegar pesado nesse nível aqui, ou seja, tentar reduzir logo 2 meses, como é que fica a conta? Tá? Isso aí eu já tinha feito aqui também. Aqui vai ficar 11.627, que é 700 vezes 16. E aqui embaixo vai ficar 802, mesmo valor daqui. E aí sim, aí ó, 11.627 mais 802, aí eu vou ter que pagar, caro, 12.429. Tá? Vai me faltar quanto para quitar essa dívida? 13.875 menos 12.429, vai me faltar R$ 1.446 para eliminar, para poder reduzir 20%. Vão me faltar R$ 1.446.
Gafanhoto, tem de onde eu tirar esse dinheiro? Tem. Tem. Você pode fazer o seguinte, olha. Se em algum momento, para reduzir 10%, eu aceitei vender 150 puts a mais, eu posso aceitar vender, para reduzir 20, de novo, para outubro, eu posso aceitar vender 300 mais 150 puts. E aí fica 700 aqui, 300 aqui. E aí eu consigo mais R$ 800, já fica próximo de conseguir, falta só 300. Né? Uma possibilidade, eu vou deixar essas possibilidades aqui, eu poderia vender 700 J93 contra 300 V120. Poderia ir para essa posição. Essa posição pode significar uma posição mais confortável para a pessoa. E aí a pessoa fala, putz, mas ainda falta, eu vou ter que desembolsar R$ 300. Ah, mas se eu vou ter que desembolsar R$ 300, eu aprendi lá no canal do Gafanhoto que dava para fazer uma put TM aqui, né? Se eu tenho 300 aqui no 120, eu tenho 700 aqui na J93, que é no 100. Então já reduzi, né, em 3 meses eu reduzi mais do que, reduzi 30%, né? Em 3 meses, poxa, quem diria 30%? Para reduzir 30% a minha posição de call, né? Minha posição de call, eu tive que botar um risco aqui, aumentar o meu risco aqui, né? Que agora, se cair para o 100, é R$ 6.000. Então, peraí, eu posso fazer o seguinte, eu posso botar um estrango aqui, que aí paga esses 300. Se a gente no mês passado conseguiu em torno de R$ 10 no Strangle, como eu mostrei no vídeo anterior, eu só precisaria vender 30, né? 30 do 110 com 115. Já pagaria essa dívidazinha. Então mudaria para um outro patamar de estrutura. Sendo que aqui vai ter muito extrínseco para comer. Aqui já fica. Aqui a cumilança do extrínseco já é mais complicada. Então percebe que, de novo, aprendi a fazer a questão da put, ITM. Aprendi a não ter medo. Criei uma. Né, não ter medo dela. Criei uma referência de preço, de plano, né, 5%, 10%. Aprendi a botar um strangle ITM, que eu chamo de strangle filé mignon, que você recebe 10 e paga 5 num ativo estacionário, que nem a Bova. Tá? Recebe 10 para um negócio que vale 5. Então, além de eu aprender isso, eu fui lá e exercitei. Eu joguei aqui na nossa estrutura, e aí eu passo a ter, com essa possibilidade aqui só como exemplo, tá? Eu passo a ter a possibilidade de estar num strangle grande de 700 no 100, no call no 100, com 300 de put no 120 e só 30 aqui, né, do 110 com 115, só 30. E já aprendi que o strangle de 2 meses costuma pagar ATM, né, quase ATM, um pouquinho TM, costuma pagar 10 por algo que vale 5. Aí, cara, né, aí já dá para vocês andarem sozinhos bancada aí. Então, isso aqui agora, eu já peguei o meu conhecimento e já estou criando um método para ele. Já estou criando, meu plano está melhorando. Não vou conseguir mais, eu tenho uma referência de 5 a 10%. A bolsa sobe, eu não consigo. A bolsa cai, eu consigo. A bolsa sobe, eu aumento a exposição de put. Se ela subisse mais ainda, que não aconteceu, seria legal acontecer para a gente ver, essas puts aqui, essas 300 puts, elas vão para o vinagre. E aí eu vou lançar no nível mais acima, mas só que eu vou conseguir reduzir menos aqui. E assim sucessivamente. Eu vou ajustando a posição. Se eu vender, se ao invés de vender 30 aqui, eu vender 100, eu posso reduzir mais ainda a necessidade de vender 300 put aqui. E aí está o poder na mão de vocês. Só não deixa muito complicado. Tá? Não deixa muito complicado. No máximo isso aqui, ó. 4 posiçõezinhas para quem está iniciando, 2 posições. Depois já passou um nível à frente, já está 2 meses operando. Bom, então agora já posso fazer isso aqui, já tenho uma certa habilidade para jogar um strangle no meio.
esperar, deixar queimar, e com isso a gente explorou, tá, as possibilidades do primeiro plano. Então deixa eu anotar aqui para a gente ter uma referência legal de resumo. Tá? Então, o que a gente fez? A gente explorou a possibilidade da pessoa que saiu da 1000 G91, foi para H91, 900 dela, com 150 T115, foi para essa posição e carregou até 11 de agosto. Tá? Saiu aqui do dia 30 de junho, foi com ela até 11 de agosto. Quando ela chegou em 11 de agosto, ela continuou acompanhando o canal do Gafanhoto, ela indicou para os amigos, ela se inscreveu, ela deu like. Ó, tá demorando a chegar no 1.500, hein? Acho que eu só vou lançar o próximo vídeo quando chegar no 1.500, hein? Inscritos. Então vamos nos inscrever aí. Então, e divulga, ensina o amiguinho um pouquinho também, aproveita, pega com a pessoa e fala, cara, é muito legal isso aqui, é uma tranquilidade, antes eu ficava passando calor. Ensina que você aprende mais, cara. Vai por mim. Vai por mim. Então aqui, ó, 11 de agosto, tá? A gente viu que tem uma possibilidade, a pessoa aprendeu mais ainda, ela pode ter ido para uma posição de 300 V120 com 700, eu faria isso, tá? J93, tá? E ainda colocou uns triângulozinho lá de 100, né? Aí eu não peguei as cotações aqui, ó. Aqui é J91, pessoal. 91. E ela fez um J93 com V115. E ainda aqui eu tenho as cotações aqui, ó. Pra vocês terem ideia a cotação disso aqui, pessoal. Isso aqui é 801 mais 2,84. Ainda botou uma grana no bolso. Mudou de posição, mudou de patamar e vai deixar o mercado moer. A outra possibilidade que a gente viu aqui, tá, é a pessoa que foi para o 900H91, 150T115 e simplesmente rolou um mês. Essa pessoa pegou lá os 6% e ficou tranquilo, reduziu 6%. Reduz. A pessoa, isso aqui é a pessoa usada, né? Reduziu logo 20%. E teve a pessoa que fez, né? Ao invés de saiu daqui, rolou 2 meses e reduziu 10%. Tá? 10% ainda recebeu alguma coisa. Então a gente já viu mais uma possibilidade, derivou para cá. Outra possibilidade, outra possibilidade. Tá? Então essas possibilidades de aprendizado, que é put TM só aprendi put TM, e aqui eu aprendi put TM com estranco. Tá? Então esse aqui já fica como primeiro resumo, tá? De possibilidades. Bom, e aí? E aí? Eu também falei que ia olhar a possibilidade que aparentemente não ficou tão boa. A pessoa reduziu 10%, né, para essa posição e depois, para reduzir mais 10%, ela teve que ir para essa condição aqui, como foi mostrado no vídeo anterior. Essa condição aqui vai ficar mais complexo. Poxa, o que eu tenho que fazer então? Vamos pegar, a gente já tem essas cotações, tá? A 895, tá? E 300 U25, a I95, ela estava valendo, nesse outro estudo aqui, ela estava valendo, deixa eu pegar aqui, 15,46. Então, eu já tenho isso. E a U1 estava valendo 5,26. Para eu eliminar essa posição, eu teria que vender 800 e 300. Desculpa, eu teria que recomprar. Recomprar 15,46 vezes 900, vezes 800, eu tenho 12,368. E 300 U25, eu tenho 1.575. Então, isso aqui, para eu quitar essa posição, eu preciso de 13.943. Deixa eu ver se eu não errei nada.
se não errei nada, porque eu estou com a impressão de que eu errei alguma coisa. Deixa eu ver aqui, 5,26 vezes 300, 1.578. Então, 800 vezes 15,46, 12,368 e 300 vezes 5,26, 1.578, mais 12,368, 13, que é 8. 13.946, beleza. Então eu preciso de 13.946. Bom, eu fiz o que eu falei, essa ideia aqui a gente fez no dia 21 de julho, então no dia 11 de agosto a pessoa fala, putz, agora eu quero reduzir 10%. Então ela vai lá e olha 700 J91 e olha as 300 V125 e vê as cotações dela. Deixa eu ver aqui. Essa tá 16,60 e 1 e essa aqui está 9,30. Bom, quanto que eu recebo vendendo isso aqui? Tá 700 vezes 300. Então eu recebo vendendo isso aqui, tá? 16,61 vezes 700. Eu recebo aqui 11.627 e recebo aqui 9,3 vezes 300, 9,3, 2.790. Então, para reduzir 10%, eu vou pegar 11.627, 2.790, 14.417. Então, eu consigo reduzir 10% sem problema. Eu estou achando que eu fiz alguma conta errada. É só conferir esse 800 vezes e 95. Quando a gente tem a impressão que está fazendo coisa errada, é horrível. Mas vamos lá. Não está errado, não. Deixa eu ver aqui. I 95 não é 1661, não. 800 vezes 15,46. Dosada certinho. Então, com essa posição aqui, a pessoa consegue reduzir os 10% dela. Tá tranquilo. Tá? Eu não sei de onde. Por que está esse 1 aqui que eu não lembro? Eu errei alguma coisa aqui. Então, aqui é U25. Era isso que estava errado. A U25 está quanto? Então, por isso que está dando errado aqui. Deixa eu pegar a cotação da U25. Já tinha cotação aqui, é 9,84. 9,84. Por isso aqui que não pode. Não, você não consegue reduzir 10%. Eu sabia que não conseguia reduzir 10%. Então, vamos lá. Aqui, ó, 9,84. 9,84 vezes 300. Aí sim. Agora aqui, ó, 2.952. Agora, mais 12.368, 15.320. Agora sim, você não consegue reduzir 10% não. Tá doido? Bom, quanto que eu consigo reduzir então? Vamos descobrir. Eu vou ter que vender mais da 700J91. Quanto falta? Quanto falta? Quanto falta? Falta 15.320 menos 14.417. Falta 903. 903. Quanto que eu preciso vender de J91? Divido pelo preço da J91. Então, preciso vender 54 J91 a mais. Então, para eu reduzir, eu consigo, sem tirar dinheiro do bolso, ir para uma situação de que 754 J91 com 300 V125. Começou a não ficar tão bom. Vamos olhar quanto que é isso? Redução de quanto? 754 dividido por 800 dá redução de 6%. É o que tem para hoje, mas foi 6%. Muito parecido com o que o outro conseguiu. Concordam?
A diferença é que aqui eu estou um pouco mais exposto em put. Uma pergunta. Esse um pouco mais exposto é melhor ou pior? Se o mercado subir, é melhor. Porque a cada real que subir aqui, né, em comparação com aquela outra posição que a gente estava olhando, ó, vou fazer sempre comparação interessante, porque está na mão de vocês. Né? E também não é sorte do mercado, não. Em comparação com uma posição que a gente vai deixa eu ver, não foi essa não. Vai ficando cheio de folhinha aqui, eu vou ficando mais enrolado. Por isso que não pode passar muito de 1 hora. Eu tenho 1h05 aí de vídeo. Então, olha só. Vou ter que provavelmente jogar a cobertura para o próximo vídeo. Mas já gravo hoje, já direto aqui. Então, olha só. Olhando para essa posição aqui que eu saí do H91, um mês com T115, então se a gente tivesse numa posição de V125 e uma posição de V120, tá? Aqui com 150 e aqui com 300, na alta, qual posição que é melhor? Essa aqui. Na estabilidade, se a bola ficar entre 100 e 125, se ela der uma explodida, eu vou preferir estar nessa posição do que nessa. Por quê? Para quem quer paz, quem não quer ficar se mexendo o tempo todo. Porque aqui eu estanco a cada R$1 que sobe a BOVA, eu reduzo em 150 a minha dívida de put. Só que eu reduzo em 150 a minha dívida de put só até o 120. Do 120 para cima, eu só vou ter aumentando a minha dívida de call. Nesta posição, eu consigo segurar, se ela for subindo, até o 125, para cada real que ela subir, eu não reduz a minha dívida aqui de puts em 300. Nos dois, para cada real que a bolsa subir, nas duas situações, vai estar aumentando, sei lá, se tiver 900, vai estar aumentando a mesma quantidade em termos de call. A call vai estar valorizando, ou seja, sua dívida em call está aumentando igual. Mas essa aqui vai segurar mais do que essa. Então é muito relativo essa questão de falar, poxa, eu estou numa posição ruim. Não, você não está na posição ruim às vezes. Às vezes quem está na posição do V125, numa alta, está melhor do que uma posição do V120. Então é importante ter essa tranquilidade de análise, olhar para a situação e falar, olha, então a pessoa que veio, né, fez aquele caminho de 900 H91, 150 T115. Já no dia 21, já foi para 895. Com 300 U25, essa pessoa aqui, aparentemente, porque ela está numa put mais dentro do dinheiro, ela está mais intranquila. Mas não necessariamente, porque se o mercado for para cima, ela está melhor do que essa pessoa que ficou lá no 120. Se o mercado for para cima, ela está melhor. Porque cada real que o mercado for para cima, a dívida aqui dela cai de 3. Enquanto essa pessoa que está esperando para rolar, né, que não rolou, a dívida dela só cai 1,50. E a partir do 120, se o mercado, por exemplo, puxasse para 120, 130, essa aqui já teria que montar outra proteção. E ia receber pouco por essa outra proteção. Essa aqui já recebeu pela proteção. Então, para alta, isso aqui não é uma posição ruim. E a gente viu que se a gente fosse rolar reduzindo com os conhecimentos de put, né, rolar mais um mês aqui, eu tinha uma redução de 6%, que eu conseguiria ir para 754 J91 com 300 V125. Beleza? Percebe que vai ficando mais complexo a análise, né? vai derivando, vai divergindo o conhecimento, vai ficando mais complexo a análise. E daí eu acho muito importante a gente sedimentar, aprender esses golpezinhos, aprender
que a coisa funciona, você vê, ó, 10%, 6%, estou com parâmetro, antes de sair, às vezes, aplicando os golpes mais complexos. Tá? Vou tentar levar até 1h30 aqui, hein, pessoal? Senão eu vou parar esse vídeo e vou deixar para continuar no próximo. Tá? Então vamos para a próxima situação. A próxima situação que eu acho legal a gente olhar era o quê? Então, a gente fez as análises com relação a rolar uma vez, rolar duas vezes. Tinha uma que eu tinha feito de se a pessoa já chegasse chumbando 900 da 1000 G1, 900 com 700. Mas agora a gente vai olhar o próximo golpe. Né? Quem já tinha aprendido a put TM, foi lá, olhou, falou, vamos fazer o estrango. E fez essa operação aqui. O que aconteceu nessa operação? Tá? Do vídeo 3. O vídeo 3, o que aconteceu nessa operação? Na operação do vídeo 3, tá? O que aconteceu com ela? Foi uma operação em que a gente fez, saiu lá da 1000, né, G91, e optou por ir para fazer uma redução de 20%, ou seja, ir para 800 no 100, tá? Aqui a gente foi para I95 e ir para 350, foi 350 no 120. Então aqui é T115. Tá? Essa era a ideia. Bom, aí a gente falou, poxa, na verdade aqui ficava até mais. Eu tentaria aumentar aqui para reduzir 20%. Só que a gente falou, fizemos uma redução de 20% e trouxemos, né, a situação mais para o preço. Vai que a BOVA fique entre 110 e 115. Então a gente supôs da pessoa lá no dia 30 de junho fazer o segundo golpe. Aprendeu o primeiro golpe, agora está aprendendo o segundo golpe. O segundo golpe, ela fez o quê? Ela vendeu aqui 100 H0104 e 100 T108. 108 aqui do 115. Então, quando ela fez esse golpe, deixa eu pegar aqui meus panfletinhos para poder pegar as cotações. Eita! Tô com medo de clicar aqui no interromper gravação, pessoal. Vocês não têm ideia. Vamos lá. Agora é o golpe do T115. Vamos aqui, ó. Cheio de folhinha, tudo anotadinho aqui das cotações, já tudo prontinho aqui. Então vamos olhar aqui a T115. E aí, tá. A gente não estudou dia 21 de julho, então vamos direto para rolagem. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Então vamos lá. No dia, vídeo 3, tá? Beleza. Agora vamos pegar as cotações tudo de novo aqui, ó. H91, a gente já tem que é 14,50, tá? A T115 a gente já tem que é 5,50. A gente já sabe, aí tem H100, isso tudo no dia 11 de agosto, tá, pessoal? Dia 11 de agosto, para a gente analisar a rolagem dela. Tá? A H104, a gente está com ela a 463 e a T108, a gente está com ela a 115, desculpa, no 115, a 1,29. Não sei se vocês lembram, quando a gente fez essa operação, a gente botou no bolso lá quinhentinho, não foi? Aqui, ó. Quando a gente fez essa operação aí, a gente botou no bolso ainda R$500. E agora, isso aqui é da operação 2, não foi nem dessa. Tá aqui, eu tô falando besteira. Aqui, ó. Essa operação aqui, a gente fez. Operação 2, a gente botou R$500 e não foi ver com essa. Então a gente fez essa operação, a gente pagou, a gente recebeu R$9. Um mês depois, supondo que isso aqui fosse feito no dia 30 de junho, tá? Um mês depois, no dia 11 de agosto, aqueles R$9 lá, olha quanto que virou. Virou 463 mais 1,29. Por quê? Porque os ativos cansam, dá uma cansada na subida. Tá? Ainda mais ativo estacionário, que nem a BOVA.
Então, de 9,96 eu recebi 5,92. O que isso me leva a pensar? Me leva a pensar que um dos estudos que eu poderia ter feito, tá, de fato, era o quê? Era fazer 700, né, I95. Aqui não é I, aqui é H, pessoal. Aqui é H91. H91. 700 H91. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, com 700 T115 e feito aqui no meio, ao invés de 100, eu ter aumentado a carga aqui. Por exemplo, ter feito 250, 200. Eu teria ganho mais, teria ganho bastante nesse estrango, né? Porque aqui é um estrango grandão, um estrango aqui, supondo que a bova ficasse parada. Ah, mas se a bova não ficasse parada? Se a bova não ficasse parada, eu tivesse feito essa opção, 700, 700, 200 H104 e 200 T108, se eu tivesse feito essa opção aqui e a bova continuasse subindo, o que teria acontecido? Virado pó. E para quem esteve numa situação de 1000 no 100, G91, ir para uma situação de 700 no H91. Se ela fosse lá para cima do 120, isso aqui também viraria pó. Se ela tivesse 700 H91 e sobrasse 200 H104, estaria muito feliz, né? Ela subiu 20% da posição dela para um patamar maior e subiu e reduziu a exposição dela no patamar lá embaixo em 30%. Tá? Contrapartida, o que ela fez? Por que ela teve esse benefício todo? Porque ela assumiu um risco, ela vendeu toda a oportunidade que ela tinha. Acho que era a Carmen que estava com essa situação aí. Cadê? Ela vendeu toda a possibilidade, toda a oportunidade que ela tinha. Ela falou, vou fazer tudo de uma vez. E que, sinceramente, é uma das melhores posições. Você lança, faz a conta, né? Lança logo, já faz o risco dual, em 700, 700, por exemplo, reduz o máximo que pode com uma put ITM, pega esse agregado aqui e já bota um estrangulozinho no meio. Se subir, se eu não tivesse botado estrango no meio, beleza, né? Eu teria essa dívida, ficaria meio que fixa, eu ficaria rolando um estrango gigante. Como eu botei um estrangulozinho no meio e acertei a meiuca, né, a posição, melhor para mim. Se eu não acertei a posição, ela disparou para cima, eu vou ter que estar gerenciando 700 H91 com 200 H104, que é muito melhor do que, por exemplo, gerenciar 800 H91. Melhor. Depois do 120. Onde está o prejuízo? Se ela for para baixo. Ah, mas se ela voltar para o 100, gafanhoto, eu vou ter um calor desgramado, porque eu vou ter 900, sei lá, 700, eu vou ter 700 T115 e vou ter 200 T108. Se ela despencar, lascou, gafanhoto. Normalmente, o problema não veio de um straddle. Então, se ela despencar até o 100, lembra aquelas puts P10 longas que você tinha? Elas dão cobertura. Elas começam a valorizar. E elas valorizam, entre aspas, mais rápido, né? Porque elas estão fora do dinheiro. Infelizmente, se isso acontecer rápido, vai estar longe do vencimento. Então elas não vão valorizar tanto, a sensibilização delas é menor. Mas do 100 para baixo, eu tenho proteção. E aí a discussão que a gente vai fazer em relação, vou ter que, infelizmente, levar para o próximo vídeo, fazer só um en passant aqui, a discussão de resolução de put ITM. Então, voltando tudo, tá? A situação do vídeo 3, em que a pessoa fez um estrango, né, reduziu 20%, pegou essa redução de 20%, aproveitou 10% dela para fazer um estrango, ela teve um ganho excelente aqui, só de olhar a cotação. E aí o passo novo que eu mostrei para vocês é que a possibilidade de aumentar a carga aqui para poder ter mais espaço para fazer um estrango e tentar
ajustar, né? Porque toda ação na volta a gente compra, ela sobe e volta. A gente viu que se ela subir e voltar e acertar a meiuca do nosso estrango, a gente tem um filé mignon. A gente vendeu um negócio por 10 que virou 5, 6. Se ela acertar a meiuca, se ela estiver lá em cima, ela voltar na meiuca, já vi esse problema. Se ela continuar subindo, eu vou para uma situação que não é ruim. Eu baixei 30% daquele 100 e baixei e subi em R$10 o meu strike de 20% da minha posição. As puts viraram pó. E se ela continuar para baixo, porque eu comecei o jogo no straddle, eu tenho a P10 para me segurar aqui. Eu tenho 1000 P10 contra 900 T. Uma parte no 120, outra parte no 115. Então, essa possibilidade aqui, pessoal, né, você percebe que qualquer situação para cima, meiuca, ou para baixo, eu vou estar gerenciando uma posição mais tranquila. E aí, gafanhoto, é que no próximo vídeo eu vou falar da coisa melhor do que essa P10, para a gente poder entrar um pouquinho a mais, dar um passo adiante no caminho da Fly Scaleno, boost horizontal. Não é agora, tá? Porque já tem vídeo no canal de boost horizontal que está lá na playlist de straddle, tá? Straddle com booster perpétuo, tá? Mas, então aqui, continuando agora, vamos para o mundo normal. Qual seria o mundo normal? O mundo normal é olhar, bom, se eu estou na posição H91, que está custando 14,50, tem 800 dela. Eu estou na posição T115, que está 5,50 e eu tenho 350 dela. Quanto custa para eu eliminar essa posição? Eu faço a conta, tá? 800 vezes 14,5, aqui me custa 11,600, 350. Só para a gente olhar a rolagem dela, tá? Aqui me custa 1.925, tá meio estranho esse valor, 5,5 mais vezes 350, é isso mesmo. E aí eu somo com 11.600. Então eu tenho 13.525 para eu encerrar essa posição para poder começar no mês que vem. O straddle, tá? Aqui eu vou estudar rolar logo 2 meses, tá, pessoal? Porque senão o vídeo já tá com 22 aí. Então, o straddle que a gente tem é o H104 com T108. Bom, ele tá 463 e aqui tá 1,29. Então, aqui é 463, 129, 463 mais 129, dá 592. Então, para encerrar toda essa posição, 13.525 mais 592. Então, eu preciso de R$14.117. E aí tem várias possibilidades. A grana que eu preciso, eu já sei. Tá? A primeira coisa que eu olho nessa situação é o quê? Bom, eu já vi que esse straddle aqui é bom. É bom. Tá? Eu até tenho aqui a cotação se eu jogasse para ir, mas como eu falei que no vídeo vai ficar muito longo se eu fizer. Já está longo, né? Se eu fizer a rolagem para o ir, até tem esse valor aqui, aí tá em torno de R$8, em torno de 8, então vamos olhar direto para J. Se eu jogasse para J o estrango na J, J103 com a V115, concorda comigo que a BOVA hoje, estava lá no 114, no dia 11, você não tentaria acertar aqui de novo? Quanto tá o valor disso aqui? O valor disso aqui está, o precinho está aqui, ó. Cadê o valor dessa praga? Aqui está 801 e aqui está 284. A gente já viu até nesse vídeo isso, né?
Então, 801 com 284, 10,85. 10,85, pessoal. Sendo que o negócio pode voltar lá para 5, que nem a gente viu, se a gente acertar de novo. Então, primeira coisa, rolar isso aqui. Aqui eu ganharia 1.085. Se eu rolar, se eu estou com 800 aqui, quero reduzir 10%, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou vender 700, vamos olhar sempre aqui de 700, da J91 e 350 da V120. Tá? 700, deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu já até fiz essa conta para ficar mais rápido. 700, aqui dá 11.627, tá? Porque a J91 a gente já pegou a cotação anteriormente num dos meus alfarrápios aqui. J91, cadê você, J91? 16,61, tá? Então, 16,61 vezes 700, 11,627. E a V120, a gente já pegou a cotação dela também. A V120 está 5,35 vezes 350, dá 1.875, 72. Então, mais 11,627, 13.499,5. Se eu somar 13.494,5 com 1.085, a redução dos 10% é viável. Tá? Vocês viram que é uma opção. Ainda sobra, aqui se eu somar essas duas, 14.584, a redução é viável de 10%. Então, quem optou, quem aprendeu o golpezinho novo, carregou um pouquinho mais na put, puxou um pouquinho mais de risco aqui na put, lançou um stranglezinho no meio, né? Aqui. Quem fez essa opção aqui, essa manobra, na prática, se deu melhor. Ainda sobrou lá um dinheirinho, 14.480 e pouco, menos 14.117. Ainda sobrou aproximadamente R$ 460 para mais de um lanchinho no McDonald's. Não é... McDonald's não me patrocina, tá, pessoal? Mas eu gosto, isso que importa. Então é isso, pessoal, mostrando aqui, tá, em que a situação a gente consegue, não acabou, vou falar da put TM, tá? Na situação em que a pessoa fez a opção, né? Então, a gente já tinha visto essas duas possibilidades. Não vou repetir tudo de novo, tá, pessoal? Porque aí nessas horas é que PowerPoint vale a pena, né? A gente viu essas duas possibilidades aqui, viu essa possibilidade do estrango. Quem foi por esse caminho do estrango chegou na frente, conseguiu reduzir 10%, né? E ao reduzir esses 10%, ele conseguiu. Aqui, essa aqui é a folhinha de resumo, tá? Então, uma possibilidade, o cara fez a operação no dia 11 de agosto, ele rolou e fez o estrangulzinho para pagar. A outra possibilidade, ele fez isso aqui, rolou um mês, reduz 6%. Rolou 2 meses, reduz 10%. A outra possibilidade, ele passou por esse caminho aqui, ele sofreu um pouquinho e teve que reduzir 6%. Como todos os outros casos, chegou com 750 no final. Tá? E quem veio pelo caminho do strangle, isso aqui vamos botar, quem veio pelo caminho do strangle desde o início, em que fez 800H91 com 350 T115, vendeu um pouco mais da oportunidade que ele tinha, né? Montou lá um straddlezinho de 100 H104 com T108, straddlezinho não, stranglezinho no meio, conseguiu jogar a mesma posição, reduzindo para 700 J91 com 350 V120 e manteve lá o stranglezinho, ainda botou dinheiro no bolso. 100 J93 com 100 V115.
115. Ainda botou R$ 400 no bolso. A pergunta é, quem veio pela put DM e quem veio pelo strangle, quem demorou um pouquinho, aprendeu o strangle, valeu ou não valeu a pena estudar? Hashtag valeu. Deixa no comentário aí, vamos brincar, né? O pessoal que é guerreiro, botou lá que é guerreiro, gostei, parabéns aí à turma que vai até o final. Então, ainda botou aqui R$ 400 no bolso, né? Valeu a pena estudar. Vale a pena estudar. Quem chegou até aqui no vídeo pode postar, eu gosto de ver que o pessoal veio até o final, isso para mim é legal. Tá? O YouTube até mostra, eu consigo ver que tem sempre uma galerinha aí, são 1.300 inscritos, tem sempre um grupo aí de 50, 100, cento e poucos, que sempre vão até o final, então de parabéns aí. E aqui a gente está vendo que mais uma vez a gente conseguiu ir até o final. Quem não consegue vir até o final, tinha que ter falado isso no início, tá? Tira a dúvida, bota monetário, a partir daqui eu já não entendi. Eu paro e faço um vídeo a partir dali, tento fazer, paro um momento do vídeo, explico, mas isso aqui é importante para a gente ver o quanto vale a pena estudar, né? Por quê? Aqui já começa a abrir a mente. Eu já aprendi aqui que eu posso fazer um golpe, eu posso fazer um golpe de um mês, de 2 meses, já botar logo 10% de redução no bolso. Eu aprendi aqui que se eu puder esperar, eu posso já usar o golpe que eu aprendi no mês seguinte para começar a entender essa estratégia nova do strangle. Eu aprendi que eu posso, se eu tivesse feito desde o início, eu tinha reduzido, não 10%, tá? Eu falei 10% brincando, porque aqui, ó, 700 dividido por 800, tá? Dá 12,5% de redução. Aqui a redução de 12,5%. Pô, espetáculo. Pô, espetáculo, né? E aí, a pergunta é, gafanhoto, eu tô com problema na put, e agora? Agora eu vou deixar para vocês, tá? O dever de casa para eu poder trazer na próxima vídeo dessa série, para vocês darem uma olhada na operação que eu fiz. O que eu fiz? Tá? Vocês vão pegar, vocês já ouviram falar, né? E a put ITM. Como resolver? Essas cartinhas estão acabando a tinta, mas eu vou até talo com elas. Como resolver a put ITM, Gafanhoto? Então, se eu tivesse partido de uma put ITM, a primeira coisa que eu ensinaria para vocês era o quê? Era usar a call ITM. A segunda coisa que eu ensinaria para vocês é usar a call ITM. Vocês já entenderiam que isso aqui derivou por um strangle. A outra coisa que eu ia ensinar para vocês, olha como é que é o contrário. É o quê? É um strangle dentro da call do strangle maior, né? O strangle interno, que nem eu mostrei aqui para vocês. Uma redução de 20% e 10%. Vocês já viram, eu não trouxe aqui, mas vocês já começaram a entender que eu poderia ter equilibrado o risco desde o início. Equilibrado o risco desde o início e já jogado o strangle interno. Ainda não vimos isso, mas a gente pode compreender isso melhor. Tá? Isso só baseado em cotação e onde o preço vai parar. Então, para eu dar um passo à frente no conhecimento, eu tenho que entender o valor de cobertura da opção. A opção. Eu vou entender esse valor de cobertura da opção. Por quê? Porque lá na Ambev, eu já fiz o hedge assimétrico, não trouxe ainda no canal, eu fiz aquele hedgezinho, e vai me sobrar 1.500 calls, porque a Ambev despencou, lá na 15,50. Eu posso usar ela como valor de cobertura para montar uma estratégia, que é o que eu vou fazer. Tá? Vou fazer na quinta-feira se o meu preço não voltar. Na quinta ou sexta-feira. Então, se eu estou com a put, vamos lá, vamos entender isso aqui para começar a discutir. Se eu estou na put no 120 e a BOVA veio para o
114, hoje ela bateu 113. O que eu fiz? Eu tenho 20, dando exemplo aqui, eu tinha uma estrutura lá, que tinha me sobrado 20 U1. Tá? Tinha me sobrado 21 não, 20 V120. Isso aqui para outubro. Tá para outubro. E ela despencou. Por que eu gosto de rolar de 2 em 2 meses? Tá? Por que eu gosto de rolar em 2 em 2 meses? Porque nesta oportunidade em que ela despenca e ela se afasta, a operação que eu fiz que eu gostaria que vocês estudassem é essa aqui, ó. Tá? Comprei 20 e 112, que é o strike 112, e vendi 40 e 114, que o strike é 115. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um booster. O que ele me fala? Ele me fala, e aí vai ficar para o próximo vídeo, eu vou deixar aqui para a gente dar o passo, porque no próximo vídeo eu não vou continuar diminuindo as exposições, já mostrei até onde eu acho que é legal, para a gente conseguir mais um mês trabalhando. No próximo vídeo eu vou mostrar a estrutura de payoff dessa operação aqui, tá? Eu vou mostrar o valor que eu paguei nisso, o valor que eu paguei, aí o esperado. O que é o esperado que aconteça? Por quê? Porque se agora eu estou nessa put TM, na verdade, eu estava. Aqui eu estou. Deve ter mais de 100. Lá, tem 100 V 120. Eu peguei uma partezinha dela e acoplei aqui. Então vamos esperar a BOVA 11 dar o ar da graça e eu vou trazer para vocês o estudo, tá, dessa situação aqui. Quem acabou parando nessa situação aqui, como é que ela poderia se resolver jogando por 300, porque é aquela coisa que eu falei. Passou um mês, né, deu tempo da pessoa, quem ficou aqui nessa posição, deu tempo da pessoa ver que vale a pena fazer o estrango. Então agora que a pessoa fez a rolagem, pagou um pouco na rolagem aqui, não reduziu tanto para a série J, reduziu 5% e tal. Então agora ela fala assim, agora eu quero aprender a potencializar a redução. Então a gente dá um passo à frente, a gente vai dar um passo à frente no próximo vídeo, em que a gente vai, né, começar a discutir, né, no seu quinto vídeo da série, o valor de cobertura. Por quê? E o valor de equivalência das opções. Por quê? Porque essa 20, essa 100, 120, né, eu só acoplei com 20, ela tem um valor para mim. Ela tem um valor de equivalência. Porque se a BOVA continuar subindo, eu ganho com ela. E nessa estrutura, se a BOVA sair do 115 para cima, eu perco. Para eu montar essa estrutura, eu recebi dinheiro. Eu posso pegar esse dinheiro e já recomprar umas dessas 120 aqui, ou jogar o strike para baixo, ou fazer cobertura. Ou fazer cobertura. Então, esse é o que a gente vai olhar no próximo vídeo. Esse booster de neutralização. Por quê? Porque eu já tenho que estar preparado no momento que eu monto a operação em fazer boosters, sejam boosters horizontais, aqui não é um booster horizontal, tá? Isso aqui é um booster de neutralização mesmo. Esse booster vertical, um booster normal, ele tem que ser acoplado logo de cara. Se cair, eu já usufruí dele. Eu vou montar outro. Eu vou montar outro. Se essas meninas aqui me deram a chance, a oportunidade de reduzir as minhas calls lá atrás, agora eu tenho espaço, se eu não fiquei operando enlouquecidamente, para usar essa oportunidade de agora que eu tenho call reduzida, para começar a usufruir. Isso aqui vai ficar fazendo dinheiro. Então eu recebi um valor aqui, no próximo vídeo eu trago o payoff dessa estrutura e valor que eu paguei. Perceba que eu gosto de estar aqui, por quê? Porque eu estou tranquilo com a minha
Isso aqui virou um ativo para mim, a minha dívida virou um ativo para mim, que me permite proteger essa operação. Porque se passar do 115, isso eu vou trazer melhor no próximo vídeo, mas lá na playlist do Booster Perpétuo, acho que é o Booster Perpétuo que tem, acho que é na playlist do Straddle, que tem 30 e poucos vídeos. Já tem a utilização do booster de neutralização. Eu vou ter um mês para usufruir disso aqui. Se passar acima do 115, para cada real que passar aqui em cima, 20 aqui estão protegidos, porque aqui vão valorizar junto. Os outros 20 que estão descobertos aqui vão estar empatados com a 120. Até quando, Gafanhoto? Isso aqui vale até o 118. A partir do 118, eu já começo a perder, entre aspas. Tá? Começo a perder. E aí, você faria o quê? Você cobriria essa posição. Onde? No 120, comprando call no 120. E se eu compro call no 120, isso é uma broken wings. Short put, porque eu tenho o meu V120. Tá? Então esse é o broken wing short put. E aí, a gente vai conversar mais sobre ela no próximo, já começando a compreender essa estrutura de neutralização, que é o mesmo princípio lá do booster, né? Não o mesmo princípio do booster horizontal, mas porque é diferente também a fazer com call e fazer com put, mas é interessante para a gente aprender os próximos golpes aí, já indo para a faixa laranja. Acho que ainda tem muita faixa para chegar no laranja, mas é a faixa laranja dos derivativos. Tá bom, pessoal? É isso. Vou ter que parar agora, porque senão também fica grande demais e as pessoas não assistem. Nos próximos vídeos eu vou trazer TLAD, vou trazer trava horizontal de novo. Esse aqui vai ficar como história pra gente, tá? Como resolver tudo e mais um pouco de Bova 11. Depois eu faço um curso só sobre isso. Você já tá todo curso aí, né? Não precisa disso. A gente se diverte mais aí. Mas aí a gente aprende bastante, tá? Então essas são as possibilidades. Eu vou fazer a próxima vez o resumo vai ser menos resumo e menos como é que eu falo? Menos resumo e menos estudo de possibilidades do que aconteceu e vai ser um estudo mais específico em relação tanto ao Strangle, que eu estou devendo um payoff de Strangle para a gente analisar direitinho por que é tão legal isso aqui. Aí a gente vai olhar a possibilidade nova se a gente jogasse logo um Strangle gigante, jogasse a put inteira lá, junto com o Strangle, e aí a gente entra com a put TM, como é que a gente resolve o problema da put TM. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, e espalhe esses vídeos aí do Gafanhoto, porque eu tô com vontade de falar assim, ó, só vou fazer o próximo vídeo de call ITM, só vou explicar esse negócio aqui quando tiver 1.500 inscritos. Aí não vai demorar, né? É isso, pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço.